Oxi, a frequência da literatura baiana. Olá, meus coligados! Estamos nós cá outra vez, eu, Michel Lopes. Eu, Wellison Silva. E eu, Gal Meirelles. É mais um episódio do podcast Oxi, a frequência da literatura baiana. E vamos falar da literatura para ouvir. Oxi, como assim para ouvir? Isso não faz sentido. Ouvir um texto? O texto de uma música é literatura, meu irmão. Sabia não? Teve um compositor lá dos States que ganhou o Nobel de Literatura. Ah, Nobel é aquela parada que os caras de cinema ganham. Não é isso? Não, cara. É aquele lance do prêmio que o pessoal ganha pra fazer ciência, arte, essas paradas, essas coisas assim. Me liguei no Paranauê agora. E aí, o que vamos ter hoje? No primeiro bloco, para chegar já pegando a visão sobre música, temos Pérola Matias. Chegue mais, Pérola, para o Elison te conhecer. Olá, meu nome é Pérola, eu sou socióloga, pesquiso música, eu tenho um blog sobre música que se chama Poro Aberto e também escrevo para uma revista musical de Instagram que se chama Resenhas Miúdas. E sobre a minha história com a música, minha relação com a música começou pequena, na convivência familiar. Meus pais gostavam e gostam muito de MPB e escutavam bastante Vinícius de Moraes e Chico Buarque, principalmente esses dois. E o primeiro CD que eu ganhei na vida também, eu fiquei muito interessada e destruí a capinha que tinha a ficha técnica, as letras, que foi o Música de Rua, da Daniela Mercury. A faixa que eu mais gostava e que ainda gosto é Domingo no Candeal, que é composta pelo Kiko Ribeiro e pelo Lucas Santana, que vieram a ter suas carreiras solo mais tarde e que eu passei a acompanhar. São dois grandes letristas. E depois que eu cresci, eu fui prestando mais atenção nas músicas de Caetano Veloso, que eu conhecia as mais famosas, cantava, mas não prestava atenção de fato. Em algum momento fui entendendo a força da letra dele, entendendo a poesia narrativa, as imagens que ele forma, os autores de quem ele pega ideias, e escutar e entender mesmo a obra de Caetano Veloso. E isso mudou completamente a forma com quem eu passei a me relacionar com a música e com as letras de música. Nesse período também foi importante ter lido o livro que tem as letras do Caetano, com algumas explicações dele, de onde vieram cada uma, e ter lido a biografia dele, que é o Verdade Tropical, em que ele narra a trajetória dele. Além de ler as letras nos sites que tem por aí, ou nos livros, ou no encarte do disco, ler sobre música é sempre interessante, tentar me aprofundar tanto na poesia, quando eu vejo ela escrita, tanto quanto saber as histórias que estão por trás da música, o que motivou a pessoa, entender como a letra está construída em relação à melodia, à harmonia, ao ritmo que o compositor propõe. Mesmo sem saber tocar nada, sem ser musicista, sem saber cantar, um dos textos que me fez querer trabalhar com música e entender o lugar da música na sociedade foi um ensaio chamado Caíme, uma utopia de lugar, escrito pelo ensaísta e antropólogo baiano Antônio Risério. E ali eu vi como pode ser tão profunda essa relação da arte e da música com a sociedade. Então, esse foi o meu ponto de partida, assim, para eu decidir, realmente eu quero fazer isso. E ler é sempre um momento de descoberta que me leva para outros caminhos e que me faz descobrir meu próprio caminho. Então, foi lendo ensaios, foi lendo críticas, foi vendo as letras das músicas que eu escolhi, por exemplo, o meu caminho profissional, que eu vi é aquilo que eu quero fazer para o resto da vida e tentar dar minha contribuição de entendimento das produções culturais e sua relação com a sociedade. Rapaz, que história é essa de revista para Instagram? Nem sabia que existia. Vocês conhecem, meninos, a revista? Pô, eu li a revista, da hora. Resenhas Miúdas. Esse é o nome que Pérola e seus parças dão para o que chamam de uma revista de música em pequena escala. E olha, fiquei por lá por horas. Os posters é uma espécie de descrição de música e desenho que eu achei muito foda, na verdade foda demais. Além disso, eles escrevem para a revista Barril,
um espaço de crítica literária em Paranauê e Salvador. Fiquem por dentro aí, viu? Que legal isso, gente. Hoje a pessoa pode ser escritor de revista do Instagram. Moro na roça, fico por fora dessas coisas, viu? E eu nem tenho Instagram. Pensava que esse negócio era só para ver a vida dos outros. Mas se pode aprender coisa, né, meninos? Pode aprender coisa no Instagram também. Não precisa você ficar lá só vendo a vida dos outros, não, viu, gente? Fique aí, fia, boiando. Cadê os leitores virtuais aí presente? Deixe seu salve aí no comentário, viu? Pois é. E eu não sou desse tempo dessas virtualidades não, viu, gente? Eu sou é do papel, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês que vocês nem vão acreditar. Uma coincidência aí, viu, meninos? Comecei minha relação com a poesia lendo os encartes do Bolachão de Vinícius de Moraes. Eu sabia que vocês não conhecem Bolachão, tô vendo aí pela cara de vocês. Mas o povo da minha idade que estiver ouvindo aí vai saber. Rapaz, por falar em Vinícius de Moraes, que saudade de uma tarde em Itapuã, né, minha gente? Quando acabar essa pandemia, eu tô prometendo aqui, viu? Me cobrem. Nós vamos lá para ver o sol se pôr na praça com Vinícius. E para a galera do Oxi que tá ouvindo aí a gente vai marcar esse rolezinho literário, viu? Mas tem que ser pós-pandemia, lá em Itapuã, na Praça com Vinícius de Moraes. Bora escutar Pérolas Matias, minha gente. Vocês com essa ideia de rolezinho depois da pandemia, eu já fico agoniado. Dos compositores importantes na música baiana, acho que o primeiro que eu tenho para citar é Dorival Caymmi. Caymmi é fundamento, não dá para entender a Bahia sem ouvir a música dele, tanto pelas letras como pelas proezas musicais que ele faz com violão mesmo. E depois dele, obviamente, não dá para entender o Brasil também sem ouvir Caetano Veloso, Gilberto Gil e Moraes Moreira. E acho que o Brasil devia reconhecer mais também os sambistas baianos, principalmente os que da década de 70, Batatinha, Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, bem como prestar atenção no samba do Recôncavo, que está vivo aí, Roque Ferreira, Roberto Mendes, e sobretudo a parceria dele com os poetas José Carlos Capinã e Jorge Portugal. Bom, da música da Bahia teve também o rock nos anos 90, de quem eu citaria Nancita e os Grezers, Casca Dura, chegando em Rony Jorge e os Ladrões de Bicicleta, depois a carreira solo de Rony Jorge. Atualmente a gente tem uma safra de músicos e compositores também muito interessante, como Giovanni Cidreira, Tiago Oliveira, Josiara. E o que eu estou falando é um recorte muito rápido, né? Por exemplo, voltando ao rock, eu não citei Raul Seixas, que também tem a sua importância cravada na música brasileira. E, bem, a gente tem que pensar também em todos os percussionistas baianos que são fundamentais musicalmente para desenvolver questões e sonoridades únicas. E como a música baiana é muito diversa de gêneros, de estilo, de criação, a gente também não pode ficar só nessa pegada MPB, porque tem gente que não gosta, que gostaria de ouvir outras coisas também, mais conectado com o seu tempo, né, o seu momento, a sua vivência. O Alfagama Betizado, do Carlinhos Brau, é um disco seminal. O disco da Timbalada também, o primeiro. E hoje em dia a gente tem vários representantes do pagode, da She Music, que também precisam ter atenção nesse cenário. Eu acho que Igor Canário cumpre uma função, o poeta, no rap tem Vandal, tem o Baiana System tentando mesclar uma diversidade de gêneros, de estilos, de sonoridades. Então a cena baiana atualmente na música continua muito forte e muito diversa, então seria até difícil conseguir nomear todos aqui. Mas acho que dando o nome de alguns desses músicos que me chamam a atenção, fica fácil para quem for atrás conseguir descobrir outros nomes que estão ligados a essas cenas. Acabamos de ouvir a pesquisadora e crítica musical Pérola Matias, que deu um bocado de indicações sobre a cena baiana hoje. Oi, a mulher falou de Igor Canário a Gilberto Gil, só largou os nomes de peso. Até no nosso conterrâneo, ela citou o Pivete Caetano, que é daqui das áreas, de onde estamos gravando, esse podcast aqui do IFBA Campus Santa Amaro. Sim, velho. Vixe, eu nem vi a hora passar. Ela falou de tanta gente que com certeza você se identificou com alguém. Se bobear mais de um.
Pois é, gente, se ligue nesse número aí que tá na bio. Vai perder essa chance de mandar a história de leitura de vocês pra gente. E a gente vai colocar aqui no nosso podcast. Ó, pai, que onda boa, velho. Vai perder? O ouvinte não pode morrer sem escutar todos os discos de João Gilberto, Dorival Caymmi, mas essa pergunta é bem difícil. Então, eu acho que eu cito Não Pode Morrer Sem Escutar o Transa, do Caetano Veloso, e nem o Refavela, de Gilberto Gil. Meninos, foi gente, viu? Foi gente como o quê? Ainda tem uma carreta de mulheres que não foram citadas. Essa Bahia é um mundão mesmo, viu? E para fechar o nosso bloco, meus amigos, temos a performance Choque de Shows com a talentosíssima Salete Maria, recitando um dos seus cordéis. Choque de show! Tibira do Maranhão, santo mártir homossexual. Num livro de Luiz Motti, cujo saber é profundo, eu li que um sacerdote, vindo lá do velho mundo, com outras autoridades, promoveu atrocidades que ainda nos calam fundo. Foi no século XVII, no 14º ano, a igreja pintava o sete com seu discurso insano, matando à torta e à direito, mas sempre arranjando um jeito de justificar seu plano. Dentre as tantas malvadezas que se pode destacar, uma delas com certeza é preciso divulgar, porque é fato chocante, desumano e aberrante que ninguém pode aceitar. Trata-se da execução de um índio homossexual que viveu no Maranhão e lá teve o seu final, com um tiro de canhão lançado por um cristão que lutava contra o mal. Para Motti é o primeiro crime de homofobia em que o ato justiceiro ocorreu à luz do dia, tendo tudo registrado, datado e documentado pela ordem que vigia. A vítima da atrocidade era um tupinambá e a sua grande maldade foi gostar de se deitar com alguém do mesmo sexo, deixando o cristão perplexo e decidido a matar. Outros tantos como ele cultivavam esse desejo, mas precisamente aquele foi pego pelo farejo da polícia do momento que tinha consentimento para fazer o baculejo. Quando prenderam Tibira, como era conhecido, amarraram com imbira sufocando seu gemido. Mostram como um troféu aquele índio incréu sodomita invertido. Frei Ives, um capuchinho, chefe dos missionários, considerado bonzinho entre correligionário, foi o grande responsável pela morte deplorável do índio originário. Sendo ele um francês, dono de toda a cultura, supunha que sua tez, por ser branca, era pura, e seu etnocentrismo, junto com o catolicismo, dava-lhe o dom da cura. Em cumprimento à missão de preposto do Altíssimo, não perdia ocasião para ser rigorosíssimo e, visando dar exemplo, anunciou para o templo o desejo diviníssimo. Condenou o índio gay, sem piedade nem dó, em nome da Vox Dei, mandou converter em pó o corpo jovem viril do índio que sucumbiu ao ó do Borogodó. Antes da execução, para demonstrar clemência, a falsa inquisição, carente de anuência dos pares do acusado, fez a esse um chamado para mudar sua crença. Foi proposto o batismo como oportunidade para que o sodomismo perdesse sua verdade, pois indo a alma para o céu e o corpo para o beleléu, se acabaria à vontade. Sem condições de pensar, entregue à própria sorte, já quase sem respirar, ali diante da morte, aceitou a cristandade, mas morreu vendo a maldade daquele cristão mais forte. O martírio deste ser não causa apenas ira, pois não nos permite saber como é que a pomba gira, seja a branca da paz ou a vermelha demais, sempre oculta a mentira. A história faz justiça quando resgata a memória, pois somente ela atiça a proclamação da glória de quem de fato merece ser alvo de nossa prece pela sua trajetória. Índio Tibira é santo, porque morreu como tal. Por mais que cause espanto na história celestial, foi devoto de Tupã, mas a sentença cristã impôs-lhe outro final. De todo modo, Tibira ganhou o reino dos céus, e eu uso a minha lira para contar em cordel o que Motti pesquisou e o GGB espalhou pelo Brasil. Só as brocações nesse episódio, né, meu povo? Música, cordel, até negócio de revista no Instagram, mas veja, e ainda vai chegando mais. Vamos receber agora o jornalista, letrista, poeta, pesquisador de música baiana e brasileira, César Razek. O cara é a porra toda, gente.
Vamos receber agora aqui no bloco Colede Mesmo. Nesse bloco, a gente sempre recebe um convidado para dar uma ideia crítica sobre o gênero literário que a gente está tratando. E como no caso esse episódio é sobre música, ele vai falar aí sobre a música na Bahia. Bem, eu sou César Razek, sou jornalista formado pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Eu trabalhei como diagramador em jornais, como repórter, cobrindo música e esportes. E hoje em dia eu desenvolvo um trabalho na área também de assessoria de comunicação. Eu tenho a minha pós-graduação na Facom, eu fiz o mestrado, né, em Cultura e Sociedade, e no Instituto de Letras, na pós de Letras, eu fiz o doutorado lá com Literatura e Cultura. Então, eu sou um jornalista que tenho essas duas pós-graduações, no mestrado e do doutorado, na UFBA, e eu venho também pesquisando Jorge Maltner e Luiz Caldas, que são temas de minhas pesquisas, e a música como um todo, entendeu? Além disso, eu desenvolvo um trabalho verbovisual, que eu chamo de Concrete Coisa. Se quem colocar na internet Concrete Coisa, vai ver lá as minhas produções, onde eu relaciono a poesia visual com filosofia, matemática, artes plásticas. É uma loucura. Por isso que é Concrete Coisa. Pode ser o que você imaginar. Bem que você disse, viu, Gal? Rapaz, esse cara faz meio mundo de coisa. Como eu caracterizo o cenário musical baiano no século XXI? Bem, o mundo está sempre em transformação e, naturalmente, a cena musical está em transformação. Isso é uma coisa natural da evolução dos tempos. Com a música não foi diferente, e na Bahia também não foi diferente. Não está sendo diferente. Por que eu digo isso? Por uma questão simples. As novas tecnologias de comunicação, elas estão influenciando diretamente o gosto musical. Antigamente, vamos lá, no começo do século passado, as pessoas gostavam de determinada música por influência das emissoras de rádio. As emissoras de rádio tocavam X, Y, Z, determinadas músicas, e o ouvinte, quando sintonizava aquela emissora, começava a ter o conhecimento daquela canção e ficar cantarolando e por aí vai. O que aconteceu? Essas emissoras de rádio abriram espaço para o ouvinte participar da programação. Eles colocavam uma ficha nos telefones públicos, pediam música, tal, tudo mais, porque as comunicações eram difíceis. Se comunicar por telefone era complicado. Hoje em dia você tem ao seu alcance um telefone móvel. O telefone móvel lhe dá uma mobilidade incrível. E aí, o que aconteceu? Aí veio as mídias sociais, aí bagunçou tudo. A indústria do disco foi à falência e as emissoras de rádio passaram a ter uma programação muito segmentada, muito diversificada. E aqui na Bahia especificamente acompanhou toda essa mudança, porque a Bahia já vinha mudando a sua forma de produzir música a partir das canções trieletizadas, que temos com Dodô e Osmar, o trio Tapajós, aí o trio Marajós, tantos trios elétricos que produziram discos. E depois veio o advento da Axé Music, nesse bojo da música trieletizada que foi se retransformando, né? E com a Axé Music abriu-se um filão fenomenal para a música da Bahia, e esse cenário ele começou a crescer,
E com essas novas tecnologias, essas modificações e tudo mais, aconteceu um processo como acontecia em outros locais. Então o cenário hoje musical baiano ele é fragmentado por conta dessa questão das mídias sociais, das novas possibilidades de ouvir música não apenas no rádio, mas através de streams, através no YouTube. Você tem várias possibilidades de ouvir uma canção que lhe interessa, certo? E as emissoras de rádio que eram detetoras desse poder de fazer a música acontecer e tal, não ficou mais com esse poder único. O poder foi diversificado. Então, esse cenário ficou misturado. Aí você vê música gospel ocupando espaço, você vê o funk ocupando espaço, você vê o pagode baiano ocupando espaço, você vê a música romântica, o arrocha, tudo ocupando espaço, ou seja, ficou digamos assim, uma salada de fruta musical para todos os gostos, para todos os desejos. Eu acho, a minha percepção é essa, é um cenário musical fragmentado, onde uma coisa não diz eu sou único, não, está tudo misturado. E muitas das canções dessa mistura passam a ser veiculadas no carnaval e ganham mais projeção ainda. Bem, quais são as principais mudanças nos últimos 30 anos? Bom, aí já vou complementando com o que eu venho falando com relação a essa questão ligada com as novas possibilidades de ouvir música. Isso é uma realidade, as coisas mudaram, entendeu? E nos últimos 10 anos, loucamente, né? Aí você, de repente, ouve um jovem cantando uma canção que você nunca ouviu tocar no rádio. Por quê? Porque aquela canção ela está circulando em outras plataformas, outros meios, outros caminhos, que é exatamente o caminho das redes sociais, é o caminho da possibilidade até de o artista dentro de seu home studio fazer uma canção e fazer com que ela circule. Imagine só vocês que estão ouvindo esse programa, pensar que antigamente para gravar um disco você tinha que muitas vezes se deslocar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, quando lá os estúdios eram desses locais. Aqui em Salvador tinha um estúdio de J. Santos, salvo engano, na minha memória, acho que é isso. E depois veio de Welles Rangel, da WR. Mas imagine só, você não ter um estúdio, aí o artista tinha que se deslocar, o custo disso. Hoje em dia a pessoa em sua casa tem as programações, da noite por dia tem uma canção gravada, ele pega essa canção, bota na sua web rádio, na sua rádio que ele cria na internet, distribui essa canção para os amigos, coloca no Facebook, faz um videoclipe, faz circular, e de repente a canção vira sucesso de uma noite, de uma hora para outra, né? Antigamente não. Aí antigamente tinha toda uma engrenagem que você tinha que movimentar. Depois de fazer o disco, tinha que prensar o bolachão, que era o acetato, lá o disco, um processo industrial. Hoje em dia não, é um sinal. A música virou um sinalzinho lá, você já vai lá o áudio para quem quiser ouvir. E depois você tinha que movimentar uma estrutura que já estava estabelecida, que é com relação para tocar na rádio, aí tinha que pagar para tocar na emissora de rádio. Continua ainda acontecendo isso, mas de uma forma mais profissional. Você compra o espaço e bota para que aquela música toque. Mas antigamente não. Antigamente você tinha que pagar para o que fazia a programação da emissora, o diretor musical,
E aí as gravadoras, como tem mais poder de fogo, né, tinham mais poder de fogo, botavam fortuna em determinada música, a música começava a tocar em todo o país e virava aquela loucura e ela tinha um retorno na vendagem dos discos, entendeu? Então eu digo que as principais mudanças estão relacionadas com uma forma de fazer a canção, de produzir a música e a forma de veiculação dessa própria música. O estilo da música, isso aí tá, como eu venho falando aqui nesse bate-papo com vocês, esse estilo, o estilo ele está fragmentado porque tem várias possibilidades, vários caminhos, vários gostos, né? Cada um no seu quadrado, cada um gostando de X, Y, Z. Eu gosto de funk, então a pessoa vai lá curtir onde tem funk. Eu gosto de reggae, vai lá curtir o reggae, entendeu? Ou seja, os nichos estão estabelecidos, estão bem definidos. Então, essa modificação nas tecnologias possibilitaram que tudo pudesse acontecer ao mesmo tempo e misturado. Um prazer te conhecer, Razek. Já tinha visto suas paradas de concreto coisas lá no Portal Osh quando eu estava pesquisando. Pra quem não sabe, a poesia concreta é uma mistura de texto e imagens, por aí vai, tá ligado? Falando nisso, visite o Portal Osh. Razek e outros autores baianos compõem o caldeirão da literatura do nosso tempo por aqui pela Bahia. Muito da galera que a gente convidou para o podcast está no Portal Oxe. Vejam aí, viu, gente, para vocês conhecerem. E vocês, Michel e Wellison, sacaram o que Razek disse? Hoje temos mais possibilidade de ouvir o que a gente quer por conta das mídias digitais. Imagine, e nosso ouvido hoje está mais livre, né? Aquela história de pagar jabá para as rádios mandarem no ouvido da gente já era, meu irmão. O problema é que nem todo mundo tem opção, né? Eu mesmo, aqui em casa, fico só com meu vizinho, ouvindo Ô Rita, e Rita não volta nunca. Bem, quem são os agentes da cena, da indústria da música, da Bahia, quem fica com maior grana, essas coisas? Nós temos que pensar uma coisa. Quando nós pensamos em música na Bahia, nós temos que ter uma perspectiva desta música estar relacionada com o carnaval. Carnaval de Salvador, uma festa gigante, atrai as atenções do mundo inteiro. E o que faz movimentar essa festa? Claro, as pessoas que vão às ruas e as canções. As canções que vão tocar na festa. Porque os blocos, os trios elétricos, as bandinhas que saem, o som que está na barraca, todos eles, né, eles vão tocar o que pode acontecer de virar sucesso, que as pessoas querem ouvir, entendeu? E aí entra por detrás os interesses desse grupo que quer que a canção se torne, a canção do carnaval se torne e tal, porque vai movimentar milhões. E aí muitas vezes o bloco, né, com poder econômico muito grande, o bloco, os donos do bloco, ele investe naquele artista para que aquela música aconteça, para atrair mais foliões, para atrair mais publicidades, porque se o bloco tem a música do carnaval e a música do carnaval acontece, o ano que vem ele vai já negociar, olha, nós temos a música do ano do carnaval, pá, não sei o que, aí vai entrar uma dessas cervejarias para jogar milhões no bloco e acontecer e vira uma engrenagem muito forte. E quem está chegando, né, com sua música sem esse poder econômico que está relacionado com a festa, a canção não acontece muitas vezes sendo uma bela canção, né? Então, quem fica com a maior parte da grana
São aqueles que estão comandando essa engrenagem, lubrificando essa engrenagem há muito tempo, entendeu? Só que aos poucos essas engrenagens elas começaram a ter desgastes, né? E tendo esses desgastes por conta exatamente dessa transformação na forma de fazer com que a música circule, criou um impacto nos lucros dessa turma que está aí comandando. E além do mais, a própria festa começou a ser, o carnaval, que eu estou falando da festa, começou a modificar, né? E hoje em dia, antigamente os blocos eram detentores, tal, os espaços eram donos dos espaços da cidade. Hoje em dia essas coisas vêm caindo porque os trios independentes que tocam para o povo vão começar a ter mais espaço porque houve uma movimentação nesse sentido. Então a perspectiva é essa, né? Por aí. Grana chama grana. E a arte fica em segundo plano. Gente, é muita história, viu? Isso quer dizer... Vocês viram, né? O que é que ele disse aí? Isso quer dizer o quê? Que a grana manda nas rádios, no carnaval e na rua, meu povo. E você ainda paga para vestir camisa e fazer propaganda de cerveja? É muita onda, viu, gente? Olha aí a reflexão do nosso convidado. Grana chama grana e a arte fica em segundo plano. O eu baiano, a noção de baianidade e com relação a essa música que é produzida na Bahia, isso daí nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. O eu baiano faz parte do eu que quer ser visto em outros locais, né? E mostrando a cultura que a Bahia digamos assim, é ponta de lança. A Bahia é ponta de lança na cultura brasileira. E com relação à música, poxa vida, a Bahia sempre esteve na vanguarda, né? Basta lembrar dos grandes artistas da cena musical brasileira que continuam aí, entendeu? E os que já foram e continuam influenciando. Se eu for citar aqui, eu vou... Raul Seixas, baiano do rock and roll. Aí você tem João Gilberto, você tem Gilberto Gil, você tem Caetano Veloso. Aí você tem Antônio Carlos e Jocafe baiano. Aí você tem Edil Pacheco, Luiz Caldas, Banda Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Ivete Sangalo. Você tem uma infinidade de artistas que eles são reconhecidos nacionalmente e que eles levam essa baianidade nas suas canções, nas suas obras, entendeu? Então o eu baiano ele continua forte. Rapaz, ele não tem papas na língua, viu? E essa história do mito da baianidade? Eu entendi que é um pouco dessa ideia da gente falar da gente mesmo e se colocar nesse cenário nacional, não é isso? É por aí mesmo, viu, Michel? Bem, quando a gente vai pensar historicamente como se percebe a cena musical baiana no cenário no Brasil, a Bahia vai estar sempre na vanguarda, na linha de frente, queiram ou não queiram. Eu digo isso porque os artistas baianos, os que estão, digamos assim, vou falar uma expressão que não se usa tanto como antigamente, nas paradas de sucesso, né? Porque hoje as paradas de sucesso são paradas pulverizadas, né? Como eu venho lembrando isso por conta dessas questões relacionadas com a veiculação, com a produção, com as mídias sociais, com essas ferramentas digitais que estão relacionadas com a música, porque a música virou, na verdade, um sinal, né? A obra em si, a canção. Então vai estar sempre na linha de frente. Você vê que
dentre os artistas baianos, que veio uma geração da Axé Music, que veio primeiro com Luiz Caldas, depois chegaram os outros artistas, né? E hoje nós temos aí atuando, por exemplo, a Ivete Sangalo, onde ela chega, ela fecha o espaço, ela é bem recepcionada, é bem querida, e ela continua dando cartas nesse cenário. Você vê com menos intensidade outros artistas, no caso por exemplo, Gilberto Gil, o Caetano Veloso, mas eles ainda têm gás para queimar, né? Nessa coisa. A cena musical baiana, ela continua sendo uma cena que está querendo se reinventar, querendo seguir os padrões próprios, querendo manter um pouco dessa baianidade, mesmo inconscientemente, certo? E no cenário do Brasil, essa produção local, né, ela sempre vai ter espaço, porque a Bahia conquistou esse espaço. Pois é, Razek, não só a Bahia, como outros estados do Nordeste conquistaram espaço no cenário nacional. Vamos ouvir mais aí, gente? Razek apresentando as pesquisas dele. Bem, como é que meus estudos podem contribuir, né, para levar o ouvinte a refletir sobre o cenário que eu descrevo? Bom, eu tenho duas linhas de pesquisas. A primeira foi com o Luiz Caldas, né, que foi tema da minha dissertação lá na Facom, e o Jorge Maltner, que foi tema do meu doutorado lá em Letras, nessas duas pós-graduação. O que acontece? O Luiz Caldas, ele tem a importância dele como criador da Axé Music, e eu mostro isso, e o Luiz vem demonstrando a sua capacidade musical ao longo desses últimos tempos, produzindo um disco por mês que em temas variados, canções variadas, é uma coisa incrível. Vale a pena conferir. Se colocar www.luiscaldas.com.br, você pode ouvir toda essa produção. O que acontece? O meu trabalho mostra essa importância do Luiz Caldas para a cena musical brasileira, quiçá mundial. Por outro lado, tem o Jorge Maltner, que vem de uma linha de pensamento mais ligada com a literatura, né? Que o Jorge Maltner, antes de ser cantor, compositor, ele é escritor. Ele lança Deus da Chuva da Morte em 62, e Jorge Maltner, ele ingressa na música popular brasileira com a sua forma de canção fundamentada nos conflitos humanos universais, como totalitarismo, contra o nazismo, bomba atômica. Essas coisas todas foram temas que preocuparam e ainda preocupam o Jorge Maltner. Então, as minhas pesquisas tentam mostrar que Jorge Maltner e o Luiz Caldas são artistas fundamentais, importantes, que devem ser observados não pelo que eles foram rotulados. Luiz Caldas, da Axé Music, nega do cabelo duro, assim, tal. Jorge Maltner, o maldito, o cara que é maluquinho, tal. Não, temos que pensar esses artistas numa perspectiva de serem diferentes e muito bons no que fazem, muito bons. E aos poucos as novas gerações vão tendo conhecimento das produções desses artistas, porque, graças a Deus, está quase tudo disponibilizado aí na internet. Então, basicamente é isso. Eu tento mostrar. Quem quiser ir, que vá. Eu vou me despedindo aqui, deixando um abraço para todos que curtiram esse bate-papo com vocês aqui nessa frequência da literatura baiana. Oxi! Tá vendo o que eu tinha dito antes, que a Bahia é um mundão? Pérola trouxe uma carreta de músicos e Razek trouxe outra. Valeuzão, Razek, por essas suas pesquisas, trabalhos e bate-papo aqui com a gente.
Eu que nem sabia, já entrei lá no site e já ouvi o Discori de Luiz Caldas. Eu tive um bolachão de Luiz Caldas também, viu, gente? Olha como eu sou velha. Acho que foi o segundo disco de Luiz Caldas que eu tive. Razek é fundamento, viu, meu povo? O baiano sempre nas paradas de sucesso e tem muita gente boa fora da grande cena do mercado. Se liguem aí no convidado e convidada que vamos receber no bloco Boca de 09, que tá chegando é quente. Pois é, chegamos ao terceiro bloco Boca de 09, com duas carretas da Bahia. Vamos soltar 2 pedacinhos do som deles, para ver se vocês se ligam aí. Quem são os nossos convidados de hoje? Quero lhe ter um bocadinho mais, e se chover relampear. E aí, povo, pelo que vocês escutaram, já sabem quem são os nossos convidados de hoje? Vamos lá. Pois é, meu parça. Receba a diva, talentosíssima Neila Cadi. Se achegue e vá, larga o doce aí, Neila. Alô, gente. Aqui quem fala é Neila Cadi. Quero dizer da minha alegria de participar do podcast hoje. Agradecer demais a esse convite tão bacana de falar aqui um pouco sobre o meu trabalho, sobre o que me atravessa. O próximo convidado não fica por baixo não, viu? Já sacou quem é, Wellison? Ô, velho, tô até nervoso aqui. É o famoso Tiganá Santana, né? Pois é ele mesmo. Solta o som. Bem, eu quero primeiramente agradecer imenso por esse maravilhoso convite, que recebo com muito carinho da equipe do Oxe. Quero saudar a todas as pessoas que nos ouvem, parabenizar mais uma vez a equipe, de professores, professoras, alunos, alunas, por essa iniciativa. Quero saudar a Neila Cadi. Vamos continuar, né, Pivete? Vamos dar a voz para Neila. A letra, ou a palavra, ela tem um lugar muito especial para mim, e ela está totalmente conectada com um sentido de textura, né? Para mim, o som e a palavra, eles se conectam muito fortemente. E eu venho buscando, nos últimos anos, compreender qual o sentido dessa palavra para mim. Então, eu tenho pouquíssimos temas instrumentais, por exemplo. Nunca, na verdade, gravei nenhum deles. Então, a maioria das minhas canções, elas têm palavras. Mas eu não me considero uma artista da música eletrônica, por exemplo. Eu acho que eu flerto com as texturas, eu flerto com os equipamentos, eu flerto com até com uma certa linguagem que a música eletrônica usa. Acho que, na verdade mesmo, o ideal seria dizer que eu trago para as minhas canções algumas características mesmo da música eletrônica, mas não consideraria o meu perfil nesse lugar. Eu acho que eu realmente estou experimentando e nem sei se eu sei dizer qual lugar que eu ocupo. Talvez eu nem tenha essa intenção de ocupar nenhum espaço, nenhuma prateleira especificamente. Mas de alguns anos para cá se descortinou de uma maneira muito potente a minha relação com os aparatos eletrônicos, e essa tem sido uma forma de eu me realizar artisticamente, né? Inclusive pelo fato de ser produtora musical, e que isso também veio se descortinando a partir dessa relação com esse aparato eletrônico, né? Quase com essa nave espacial aí. Então, acho que a palavra, ela tem uma rítmica, ela tem uma textura, ela tem uma dimensão, ela tem uma densidade
e um lugar de primazia, assim, dentro da minha produção, hoje. Então, ela tem, de fato, uma função central, assim, de fazer pontes, né? De criar pontes com as sonoridades e com o meu discurso mesmo. Tá vendo aí, meu povo, que coisa boa? Tem várias pontes. Bora continuar escutando Tigana Santana falando sobre as suas obras? O que caracteriza propriamente isso que se poderia chamar, né, de minha produção musical é sobretudo a possibilidade de criar. Então, eu não diria que há temas prévios ou uma determinada rítmica ou um determinado tipo de harmonização, né, que se antepõe, não é, ao próprio ato criativo. Por meio da criação musical, eu tenho, sobretudo, a possibilidade de inventar, de fazer com que surjam sentidos, né? De fabular, de imaginar, de perguntar. É isso. Então, eu diria que eu, pelo menos, não estou a par, né, de algum tipo de matéria, de sujeito, né, que caracterizem efetivamente o que eu produzo musicalmente, né? A minha produção musical é poder criar, né, e ter liberdade ao fazê-lo, né? É claro que o que a gente cria, a meu ver, de algum modo utiliza-se, digamos assim, do nosso repertório pessoal, existencial, né? Da nossa história, e, enfim, sem dúvida. Mas, por outro lado, esses atravessamentos não impedem que esse criar seja um criar que chegue a lugares, não é? Lugares não previamente imaginados ou não previamente frequentados, pelo menos de modo muito evidente, né? É isso. Olha, canção é essa palavra que nas suas raízes latinas, né, parece dividir-se, né, com a ideia de encantamento. Parece ser essa junção entre palavras, né, determinadas palavras, e melodias, e uma forma, né, específica de sonorização, e a fim de justamente expressar uma outra forma de se referir às coisas, né? E também de ser no mundo, né? Cantar, né? É sem dúvida um modo de existir, né? E, enfim, quando eu concebo, né, uma canção, em geral começo pela melodia, né? Sem dúvida a melodia, a escuta e o silêncio, né, me situam na música. E eu pergunto a essa melodia se ela gostaria de ter uma letra, né? E uma vez tendo uma letra, que letra é
sobre que essa letra versa, né? Qual é o assunto, de que se trata. Vou indagando então a esse tecido melódico, muitas vezes harmônico e rítmico, né? Qual é o assunto efetivamente, né? Então, como penso, né, que o que a gente cria de algum modo passa pelo nosso repertório pessoal, pelos nossos aprendizados, pelas nossas faltas, pelas nossas perguntas, eventualmente esse texto pode vir, né, em português brasileiro, naturalmente, né, ou em línguas banto, línguas que me são caras e que são constitutivas, evidentemente, do português que se fala no Brasil, né, Kikongo e Kimbundo, naturalmente, né. O Yorubá é uma belíssima língua com que flerto, né, mas que eu conheço menos do que Kikongo e Kimbundo, né. Então, em geral, componho nessas línguas, eventualmente também outras línguas europeias modernas, pelas quais tive interesse, né, ao longo da minha vida, e enfim, e é isso, as criações vão sendo atravessadas, portanto, por esses outros modos de pensar, né? E, enfim, cantar é isso, é também emitir determinadas frequências, né? E compor em mais de uma língua de algum modo, passar por frequências distintas e passar por modos distintos de pensar, que evidentemente se amalgamam num corpo, né? É isso cantar para mim, né? Essa possibilidade de existir, de que participo. Pivete, Tigana já vem trazendo esse lance do ato da criação, que não é para qualquer um não, viu? A canção que tem todo esse babado por trás, de brincar com as palavras e um bocado de sons, é coisa, viu? Tigana é top, véi. Essa conexão com a música tem um bagulho ritualístico particular. Não é pra qualquer um não, viu? Ô, Pivete, esse negócio ritualístico é uma coisa louca, viu? E você, Neila, conte aí pra gente como é a produção da letra das suas músicas. Me conta aí, vai que eu tô aqui curioso pra saber. Eu me vejo como uma letrista, basicamente, ou principalmente. Então, a palavra ela tem uma função central assim na minha produção. E é curioso porque, falando ou entendendo um pouco desse recorte, né, dentro do cenário da Bahia e do Brasil, eu tenho uma felicidade muito grande de ser baiana. E uma honra e uma gratidão por ter crescido nessa cidade, por olhar para mim, por me ver me expressando artisticamente e entender o quanto que dessa cidade tem em mim e na minha expressividade artística. Então, eu, curiosamente, sou alguém que penso muito ritmicamente, assim, até na hora de escrever uma letra. Eu acho que eu sempre penso a minha métrica ou não métrica é muito ancorada no ritmo, e eu acredito que isso tenha muito dessa minha relação. Bom, eu nasci no Calabá e fui criada no subúrbio de Salvador. E eu sempre tive nesses lugares uma interferência muito positiva da música e da sua diversidade, né? Então, a minha casa sempre foi uma casa muito musical, meu pai é um amante da música, minha mãe também, e aí os nossos encontros eram
aconteciam muito em torno de uma vitrola nacional que meu pai tinha. Ele até hoje tem muitos discos em casa. Então a música sempre foi a respiração natural da gente, sempre foi o motivo do encontro. Então eu acho que eu fui me construindo nesse universo. E a Bahia, literalmente, para mim, é régua e compasso, assim, né? Nessa construção. Então, eu acho que, se eu posso falar de principais características da minha produção, eu posso falar de como ritmicamente eu, pelo menos, procuro pensar, né? Eu não sei como é que o outro, quem ouve minha música, me percebe, mas o meu ponto de partida tem sempre um impulso rítmico, tem sempre um movimento que vem da palavra, que vem de algo que o meu olho, que os meus sentidos, né, conseguem capturar a partir de uma experiência vivida. E eu tento traduzir isso em canção, em textura. E o ritmo sempre me dá sempre cria um caminho, assim, né? E eu acho que a música da Bahia, por muito tempo, ela ficou muito estigmatizada com um recorte específico, né? E eu acho que a gente já rompeu com isso há bastante tempo. E eu me vejo como uma artista, uma das tantas artistas que a Bahia tem e que falam da pluralidade que é a Bahia e a música da Bahia. E, naturalmente, isso se expande para um cenário ainda maior, né? Que é o Brasil. Acho que a música brasileira é algo muito impressionante e talvez nós aqui, muitos de nós, não tenhamos tanta essa dimensão do quanto que nós somos ricos e do quanto que a nossa música é abundante. E quando a gente tem uma experiência de sair do Brasil, isso fica tão claro, assim, tão expressivo, é impressionante como alguém de fora olha para a gente pelo fato de sermos brasileiros e quando a gente fala de música, né? Então, acho muito bonito isso, sempre vivi experiências muito incríveis nesse sentido, por falar que sou brasileira, por falar que sou baiana. Então, é muito maravilhoso e muito potente o que a gente tem. Confesso que é um desafio para mim falar sobre isso, porque esse movimento de migrar da minha cidade, a primeira vez que aconteceu, me causou muitos sentimentos, inclusive alguns relacionados até a se eu iria seguir numa carreira artística ou não. Então, ter que sair de Salvador por uma obrigatoriedade, assim, no desejo de me experimentar como artista, não foi nada fácil. E para mim é muito antagônico uma cidade que tem tantos artistas e que produz tanta coisa incrível não conseguir se autogerir, se autossustentar, né? Eu acredito que tem aí alguns fatores, né? Inclusive uma crença também, que eu acho que é uma crença limitante, assim, um pouco com relação a o que a gente pode fazer, né? Mas, além disso, além dessa parte que pode ser considerada mais subjetiva, a gente tem questões de ordens muito palpáveis, né? Que é uma falta de incentivo, que é questões relacionadas à economia, né, criativa, aos setores
mais relacionados a isso, aos incentivos públicos mesmo. Então, acho que a gente vem, nos últimos anos, se mobilizando também enquanto artista, enquanto classe artística, e eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita, mas acredito muito nisso, nessa coletividade, como forma da gente romper um pouco com essa realidade, porque eu acho que ainda é uma realidade ter que sair de Salvador para buscar esse sucesso, né? Eu vejo alguns artistas próximos a mim, que fizeram a escolha de ficar, e eu acho muito lindo isso. Acho que, inclusive, sou grata, né? Assim, a esse movimento, a essa resistência, porque eu acho que ela tem uma função muito importante. Mas a minha escolha foi sair, né? Enquanto eu estou aqui falando com vocês, me veio a lembrança de uma cena que ficou marcada assim, para mim durante muitos anos. Eu acabei de me reconectar com ela, que foi... Eu assisti, talvez isso tenha uns 12 anos, não sei. Eu assisti um show da Vânia Abreu no TCA. E ela, em algum momento do show, falou sobre a dor dela de ter que sair da Bahia para buscar estruturar a carreira dela fora, acho que fora do Brasil, inclusive. Mas, diante de tudo que ela passou, ela não se arrependia de naquele dia, estar ali compartilhando com a gente aquela experiência que, em algum momento, foi muito difícil, mas que depois ela colheu alguns frutos, né, com relação a isso. E aquilo me chocou muito, assim, de ver uma artista dizendo assim: olha, eu não queria ter saído, mas o fato de sair me colocou em outro lugar enquanto artista. Parece que a sensação dela naquele momento, ela dizendo, parece que eu comecei a ser mais respeitada pelas pessoas daqui, por outros artistas também. Pô, véi, Neila tá jogando cada frase, pivete. Ela falou como é ter que sair da Bahia para seguir sua arte. Olha, minhas dicas de escuta estão muito conectadas com um posicionamento político que eu tenho adotado nos últimos anos da minha vida, sobretudo a partir do momento que se descortinou para mim também a faceta de Neila Cadi como acadêmica, né? Eu hoje faço mestrado na USP em música e tenho problematizado a produção das mulheres na música. Então, uma das coisas que eu tenho feito, inclusive nas minhas oficinas, é propor uma coisa que eu tenho chamado de escuta ativa, de descolonização do ouvido, né, conectada aí um pouco com as epistemologias feministas, com o pensamento decolonial. E eu acredito que é muito importante que a gente escute mulheres. Então, as minhas dicas aqui de escuta são todas relacionadas a mulheres que eu admiro muito. Então, começo aqui falando de uma parceira querida chamada Aline Falcão, instrumentista, produtora. Quero falar também de Ivana Gaia, que é uma cantora, compositora, produtora negra, que acabou de lançar um disco chamado Magia Negra, está disponível em todas as plataformas digitais. Quero falar sobre Luísa Brina, que é também uma cantora e compositora, instrumentista que vale muitíssimo, que vocês procurem. Quero falar de Aila, cantora e compositora paraense. Quero falar do Du e Lá, que é essa parceria que eu tenho com Camila Costa. E finalizo aqui as minhas indicações
falando de coletivos, né? Já que eu falei também sobre acreditar tanto nessa força. Então, quero falar sobre a Jasmines, que é uma big band de mulheres de São Paulo, que eu tive o prazer de me conectar mais de perto com uma liderança delas, né, com uma das, que é Liz de Carvalho, que é uma compositora e pianista incrível também. E para finalizar, quero falar da Fumilayo, que é uma Afrobeat orquestra de mulheres negras. Eu tive também a alegria de me conectar com elas no meu período em São Paulo e foi muito incrível ver nascer esse projeto. E então são essas as minhas dicas. Espero que vocês curtam, né, e se deliciem e promovam também o compartilhamento do trabalho dessas mulheres, para que a gente possa, aos poucos, ir mudando esse cenário e que a gente possa falar cada vez mais das mulheres cantoras, produtoras, maestrinas, que temos muitas e que vivemos uma história de apagamento. Então, é importante que a gente se posicione de outras maneiras para que esse cenário possa ser mudado. Gente, descolonização do ouvido não é pra passar cotonete no ouvido não, viu? Sabe essa ideia de ouvir uma música e ficar com o que é imposto? Pois é, tudo isso é os caras que botam na nossa cabeça o que é bom de escutar ou não. E um exemplo de descolonização é ouvir Tiganá, tá ligado? O cara tem uma produção excelente com base em ritos e ritmos africanos e baianos. E Pivete, ele broca, viu? E vamos escutar mulheres, né? Na descrição iremos colocar todas as redes sociais e trabalho de Neila Cadi, contemplando as artistas citadas. Como sou curioso, eu vou procurar. E você, Michel? Véi, eu tô anotando tudo. Nossa Bahia tem artistas incríveis, né? E não é só isso não. Vamos conversar com Tiganá Santana agora. Não, eu não saberia me colocar nesse lugar, né, dentro de uma produção baiana, né, ou brasileira hoje. Eu sou um artista nascido em Salvador, um artista negro, né, que tem determinados interesses de pensamento e vivência e que expressa esses interesses por meio da criação artística, né? Não somente musical, né? É preciso que se diga, né? E não somente também dentro da área artística, esses vetores todos se encontram, né, para que a gente não compartimente tudo isso, né? Então, eu sou uma pessoa interessada na vida e nas possibilidades de expressão, né? No pensamento, na invenção, em, de algum modo, imprimir algum sentido a esse papel em branco que é uma vida singular, né? Que, a meu juízo, não tem um sentido a priori, né? Então, eu tenho um completo interesse em justamente desenhar, esboçar possibilidades diante desse corpo tela, dessa vida tela, né? Também, de algum modo, ou pelo menos de relacionar esse corpo tela, né, com tantos outros desenhos impressionantes, belos, surpreendentes, simples, trágicos, né? Terríveis também, da própria vida, do mundo natureza, né?
Então, é isso. Eu não saberia me colocar nesses termos, né? Que lugar ocupo na produção baiana, na brasileira. Sou um artista e não só, né? Alguém existindo e felizmente fazendo com que algumas dessas manifestações de criação possam dialogar com outras pessoas, com outras aldeias, né? Com outras gerações. Rapaz, Tigana ultrapassa os limites e as fronteiras do Brasil, filho. Vocês sabiam que ele foi o primeiro compositor a produzir música em língua africana? Entre 2009 e 2010, eu lancei o meu primeiro álbum, Massalê, e que teve a produção musical de Luiz Brasil, né? Contou com as participações especialíssimas dessas duas pessoas que são tão importantes para mim pessoalmente, né? Virgínia Rodrigues e Roberto Mendes, mas também Mo Brasil, né? Participou, e teve a concepção gráfica do queridíssimo e saudoso professor Jaime Sodré. Foi um disco especial, gravado integralmente na Bahia, e foi o primeiro na história fonográfica do Brasil em que um compositor apresentou, né, canções em línguas africanas como compositor e intérprete. Enfim, é um álbum que direcionou minha vida, né, a outros lugares. E depois gravei já em Estocolmo, né, o álbum The Invention of Color, que foi lançado em 2013, já aí em parceria com o selo sueco Ajabu, e foi um álbum produzido, né, por Sebastian Ottini, e também, enfim, nesse álbum eu lanço o violão tambor, né, que é um violão com outra afinação, com outra disposição cordofônica ali, 5 cordas graves também, né? Tem uma timbragem médio grave, e enfim, um álbum que teve aí na sua concepção gráfica aquarelas e desenhos criados pelo artista visual Emanuel Araújo, né, para o álbum. E, enfim, depois, no meu terceiro álbum, foi fruto de uma residência artística no Senegal, chama-se Tempo e Magma, é um álbum duplo, né? Um disco chama-se Interior e o outro chama-se Anterior. Foi um álbum gravado com músicos de parte da chamada África Ocidental, África do Oeste, né? Portanto, o álbum foi gravado com músicos do próprio Senegal, né? De Guiné-Conakry, do Mali, e ele foi gravado em Dakar, capital do Senegal, com algumas gravações depois no Brasil, né? E, enfim, gravações especiais da cantora Cel e da grande e saudosa Mãe Estela de Oxóssi, né?
gravei também o álbum... Bom, O Tempo em Magma teve produção musical de Sebastian Notini e Andreas Ung, amigos, músicos, né? Parceiros de longa data, o Sebastian sobretudo, com quem ainda trabalho, né? Quem participou e produziu comigo o meu quarto álbum, Vida Código, lançado em 2020. Álbum que contou com a participação especial da minha mãe, cantando uma canção do Ilê, não é, que aprendi com ela, Ilê, se eu não gostasse de você. Um álbum ali que, enfim, conta já com a minha guitarra, né? Um outro tipo de experimentação timbrística, sempre, quer dizer, com a presença de musicistas assim que são pessoas com quem tenho aprendido ao longo dos anos, né? Bom, no mesmo ano, eu, Sebastian e Leidson Galter, também parceiro de longa data, lançamos o quinto álbum, né? O meu quinto álbum particularmente, né? Que é o álbum Milagres, né? Feito a 6 mãos e produzido por Sebastian, e se trata de um álbum que relê, que revisita o milagre, o emblemático Milagre dos Peixes de Milton Nascimento, lançado originalmente em 1973, né? E que teve as letras de suas canções censuradas pela ditadura militar, né? Então, nós, de algum modo, ressituamos, né, esse álbum num tempo absolutamente sombrio, não é? Um tempo político absolutamente sombrio do Brasil de 2020, né? Enfim, com a ascensão oficial do fascismo, né, ao governo brasileiro. E é isso, né? Então, esses são os álbuns, os 5 álbuns que lancei até então, né? Participei de outros, enfim. É sempre uma alegria poder perceber o sentido, né, de lançar um outro trabalho e ter as condições, evidentemente, para fazê-lo, né? Menino, eu fico besta que toda hora ele tá com uma pegada diferenciada, novas formas de produção sonora, com outros instrumentos. É de lenhar, pivete. Rapaz, te enganar é de uma ousadia, viu? O cara ainda produz em outras línguas. Isso é inventar e se reinventar. É outro patamar, pivete. Eu realmente tenho uma admiração enorme por algumas compositoras, alguns compositores da Bahia, né? Bom, no momento eu queria homenagear um deles que tem o meu grande respeito, né? Que é Ederaldo Gentil, e que fez uma canção gravada pelos originais do samba, né? Depois regravada outras vezes, e uma canção assim que tem uma expressão filosófica notável, né? E, enfim, como venho da filosofia, para mim é realmente uma dádiva poder perceber
uma proposição filosófica tão potente, né, na canção popular, né, justamente ratificando a ideia de que essas diversas manifestações de pensar, manifestações estéticas, não estão separadas, né, efetivamente, né, não estão separadas. Então, em nome disso, é que eu rememoro aqui o ouro e a madeira. Não queria ser o mar, me bastava a fonte, muito menos ser a rosa, simplesmente o espinho. Não queria ser caminho, porém o atalho, muito menos ser a chuva, apenas o orvalho. Não queria ser o dia, só a alvorada, muito menos ser o campo, me bastava o grão. Não queria ser a vida, porém o momento, muito menos ser concerto, apenas a canção. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. O ouro afunda no mar, madeira fica por cima, ostra nasce do lodo, gerando pérolas finas. Que maravilha! É sim, Tigana. Essa canção me fez pensar como as coisas mais belas estão nos lugares mais inesperados, né, pai? Como a pérola aí que sai do lodo. Até na oralidade a gente consegue trazer o que é de mais importante na vida. Que parada é essa, rapaz? Então é isso, gente. Quero agradecer esse espaço aqui, quero agradecer essa nossa conexão de hoje, agradecer o podcast hoje e toda a equipe que faz esse encontro aqui acontecer. E deixo vocês escutando aí um trechinho da minha canção chamada Um Bocadinho, que está disponível em todas as plataformas digitais. Um abraço e até mais. Maravilha, maravilha, como diz o poeta Danilo Lumiano, lá de Irará. Meninos, hoje foi parada, viu? Hoje tivemos aqui só as pancadas da Bahia. Viram a aula de história da música que Razek meteu aqui? E Pérola, e Neila, e Tiganá. Muita coisa boa neste Oxe, a frequência da literatura baiana. Além dos convidados e convidadas que tivemos hoje, esse episódio contou com a gravação e edição de áudio de Nino Gonçalves, o apoio logístico de Braz Robécio, nosso motorista do campus Santo Amaro, que vai fazendo as trajetórias por aí. A Amélia, a CUP, Salvador, uma correria, viu, pra gente poder gravar esse podcast. Para me despedir, ficando por aqui hoje, quero deixar um abraço para a professora Andréa Amazonas, que é a diretora daqui do campus e sempre está com a gente nas paradas do Oxe. Pessoal, boca de 09 mesmo. O povo cria, produz, tudo muito alternativo com megas produções. E assim, finalizamos mais um episódio do nosso podcast. Acompanhe nossas redes sociais, @Projeto Oxe, ou se inscreva no nosso canal do YouTube. Se liga aí no nome Oxe, Literatura Baiana Contemporânea. Anotaram? Pois é, se inscrevam lá. Beijos literários. E hoje vamos ficando por aqui com outra parceria maravilhosa que também está no nosso portal, viu? No nosso portal Oxe, Ana Luísa Barral. Você. Ei, você. Você tá me ouvindo? Tá ouvindo o som da minha voz? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Amor, compaixão, invade. Paixão com amor, cantura. Se amordaça, talha o fim.
Se doa, amor dura. O amor que dura é tão lindo. O amor romântico, o amor dos contos das princesas. É tão lindo, é tão lindo. Mas e quando amordaça? E quando amordaça? E quantas mordaças moram dentro de você e te sufocam todo dia, silenciando a sua própria voz. Audre Lorde, importante feminista dos Estados Unidos, dizia: quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer por causa delas, ainda em silêncio? Essa performance foi feita para romper o silêncio, para fortalecer e exaltar a voz da mulher. Esse é o bilhete em papel de arroz, numa primavera tardia. Retratos de uma cultura que mata todo dia. Quem se faz ouvir o silêncio ao redor antes de partir, meia volta um nó, gira o carrossel, sempre volve ao mesmo ponto do topo da espiral. Abraços espalmados e haja desencontro. Do laço que é desfeito, resta um peito só. O manto cobre o leito, descansa, amor maior. Conta o coração, enxerga ao longe o devir. Canta essa canção, enxuga o pranto, ergue tuas mãos e ri. Oxi, a frequência da literatura baiana.